Olá, seja muito bem-vindo ao 9º episódio do E-Commerce Talks, o podcast da M3 com dicas e insights sobre o Digital Commerce. Eu sou Maria Clara Erdi, Marketing Communication Manager aqui na M3, e estarei tocando esse bate-papo ao lado do Pablo Ribeiro, que é fundador e CEO da M3. Olá, Pablo, tudo certo? Olá, Maria, tudo certo? Com você, tudo certo? Tudo bem também, vai ser ótimo tê-lo aqui ao nosso lado. Boa. Bom, e nesse episódio a gente vai falar sobre como se aproximar do consumidor final através do e-commerce. E aí, para isso, a gente vai contar com a participação do Fábio Gleiser, que é Head of E-Commerce na Ambev, mais especificamente na loja virtual da Empório da Cerveja. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo ao E-Commerce Talks. Olá, tudo bem? Como é que tá, Pablo? Tudo bom? Tudo certo, Fábio, um prazer tê-lo conosco. Imagina, prazer é meu. Muito bom. Bom, e antes de tudo, né, pra gente começar, eu acho bacana, Fábio, de você se apresentar um pouquinho melhor pro pessoal te conhecer, falar um pouquinho sobre a sua trajetória no comércio digital, principalmente no Empório da Cerveja, e também compartilhar um pouco da história da Ambev no mundo do e-commerce. Claro, com prazer. Bom, então, pra quem tá ouvindo a gente, prazer, eu sou o Fábio Gleiser, eu já tenho quase 7 anos aqui na Ambev. Antes disso, eu trabalhei quase a minha vida inteira dentro do mundo do e-commerce. Antes disso, eu trabalhei na Nike, empresa de materiais esportivos, também na área de e-commerce, participei do lançamento da loja por lá, e desde 2015 eu vim para a Ambev para ajudar a construir todo o nosso ecossistema de e-commerce, de canais de venda direto para o consumidor final. Eu já trabalhei tanto no Brasil quanto no Chile, nesse tipo de função, e desde 2019, então 3 anos e pouquinho, eu lidero aqui o Empório da Cerveja, que é o nosso canal de e-commerce voltado para o segmento premium, cervejas especiais e artesanais, acessórios de cerveja, entre outros. Resumidamente, essa é a minha trajetória. Excelente. Boa, Fábio. E para iniciar, né, nossa bateria aí de perguntas para poder aproveitar da sua expertise, quando a Ambev percebeu o potencial do mercado digital e decidiu implantar, né, a loja virtual especializada em cerveja para o consumidor final. E mais ainda, querendo saber um pouquinho mais de alguns detalhes, quais foram os maiores desafios desse projeto? Bacana, Pablo. Eu acho que, né, saber o potencial do mercado digital não é nada novo, nem surpreendente para ninguém. Acho que qualquer pesquisa de mercado ou olhada para fora do Brasil, você vê o quanto esses mercados se desenvolvem, o quanto a participação do varejo digital cresce em todos os mercados e em todos os lugares do mundo. Acho que o mercado de cerveja para a Ambev não seria diferente. Então, desde 2015, né, como eu falei, foi logo quando eu entrei aqui, a gente começou a buscar um desenvolvimento nessa área. Obviamente, muita coisa já mudou de 2015 para cá, tanto a nível de players, modelo de negócio, o próprio desenvolvimento dos nossos produtos, nossa forma de trabalho mudou bastante, mas, né, quando a Ambev olhava para fora, mercados mais desenvolvidos, então a gente olha muito para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para a China, a gente vê o quanto que inovação tecnológica, quanto a digitalização de como as pessoas se relacionam, como elas compram, faz diferença na hora da compra. Então, a gente preferiu dedicar tempo, dedicar recurso para desenvolver essa frente, desde, né, parece que é pouco tempo, mas desde 2015, onde o mundo já era bastante diferente, para garantir que a gente estivesse bem posicionado nesse mundo. E eu acho que hoje em dia, olhando quase 7 anos depois que eu tô aqui, a gente conseguiu desenvolver muita coisa legal e fazer produtos bem bacanas para o consumidor final. Aí a segunda parte da tua pergunta, né, quais são os maiores desafios? Eu acho que tem muitos, mas valem destacar 2 na minha visão. O primeiro deles tem mais a ver para dentro, né? Então, naturalmente, você pegar uma empresa que é uma empresa muito grande, muito consolidada, e você desenvolver inovação, você desenvolver novas formas de trabalho, é um desafio. Então, acho que ao longo desses 7 anos, né, grande parte dos nossos esforços é para a gente trazer a Ambev para um mundo mais digital. Acho que hoje em dia a própria empresa, né, tá muito pautada por inovação, por tecnologia, então é muito mais fácil, mas lá no começo era um pouco mais complicado. E, naturalmente, o produto cerveja é um produto desafiador para você vender no mundo digital, né? Então, um produto de difícil transporte, muito capilarizado, então você não tem tanto uma exclusividade, etc. Então, acho que a parte operacional da cerveja também sempre foi um desafio para a gente operar no mundo digital. De novo, acho que 7 anos depois a gente já conseguiu chegar em alguns lugares legais, mas ao longo desses 7 anos foram sempre uns desafios bacanas para a gente trabalhar. Sim, não, com certeza. Imagino também no começo também, né, de ter implantado o projeto e o e-commerce estava bem menos evoluído
desenvolvido do que agora, né? Como você falou, a logística ela é um ponto que é bastante importante para vocês, porque tem N questões, né? Questões de frete, enfim. Então, acredito que no começo foi realmente um grande aprendizado, né? Para criar toda essa estrutura e para poder ter tudo isso implementado e funcionando 100%, né? Exatamente, né? Assim, às vezes eu brinco que vender cerveja, né, transportar cerveja vendida pela internet é um desafio. A gente sabe como, por exemplo, o custo de frete é algo que impacta muito o consumidor na hora da decisão de compra. Normalmente as pessoas têm acesso à cerveja não muito longe de casa, né? Um produto muito bem distribuído no mercado. E transportar cerveja pela e-commerce, como eu estava falando, é complexo. Então, é um produto que é frágil, é um produto que vence, é um produto que é espaçoso. Muitas transportadoras não transportam cerveja justamente por tudo isso. Então, você cria um desafio de conseguir fazer o produto chegar no consumidor final, um custo acessível de entrega para você conseguir agregar conveniência. Então, acho que sim, esse foi um dos grandes desafios que a gente teve por aqui. Boa. Bom, e pegando um gancho, até desses comentários que vocês fizeram agora, a gente tá falando, né, de um segmento que tá crescendo muito no e-commerce, mas que também tem os seus empecilhos, né, quando o assunto é venda online. E a bebida, muitas vezes, ela tem essa influência aí do imediatismo, né, de que o consumidor, ele quer comprar e beber ali na hora. E isso, obviamente, só é possível no varejo físico. Mas a minha pergunta, Fábio, é como que vocês fazem para driblar isso no comércio digital? Perfeito. É um tema super importante. Como eu te falei, assim, né, a gente sabe que o transporte da cerveja é muito difícil e que o que você falou é verdadeiro, né? Grande parte das pessoas que estão querendo comprar cerveja não estão fazendo o que a gente chama de compra planejada. Estão querendo a cerveja para consumir naquele momento, para assistir um jogo de futebol, para receber amigos em casa, coisas do tipo. Então, acho que uma das, né, obviamente, acho que vocês já devem ter ouvido falar do Zé Delivery, que é o nosso modelo de negócio de entrega rápida, bebida gelada, rápido, em preço de supermercado. Então, a nossa forma de atender, né, essa ocasião de consumo é justamente assim. A gente criou essa plataforma que conecta o vendedor de cerveja ao consumidor final e a gente é capaz de entregar um sortimento super bacana, num preço correto, para o consumidor super rápido. Então, em cerca de 15 minutos, você é capaz de receber cerveja na porta da sua casa, num preço justo. E aí a gente começou a resolver o problema do consumidor, né, que acho que é o mais importante nessas horas. Então, acho que, né, o Zé Delivery é um dos nossos cases mais bacanas de sucesso aqui. Como a gente entendeu uma demanda do consumidor, uma dor que ainda não estava completamente resolvida por parte do mercado, a gente conseguiu desenvolver um produto de forma rápida e eficiente, então focando na dor do cliente. E aí a gente viu, né, com tudo que aconteceu com a pandemia, como isso foi importante e como esse canal se desenvolveu rapidamente. Então, acho que, quando eu falo que lá em 2015 a gente começou e era muito diferente, acho que se a gente pudesse escolher o que teria acontecido, a gente ia escolher justamente ter um filho como o Zé Delivery aqui dentro. Então, sinal de orgulho para todos nós aqui. Perfeito, muito bacana. E esse lance do Zé Delivery é legal porque, assim, sana essa questão, essa dor do consumidor de comprar pelo e-commerce, mas ter aquele risco de receber o produto, né? Levar muito tempo para receber o produto, então isso já é sanado com o Zé Delivery. E ainda tem a questão de trazer comodidade para ele. Então, ele tá recebendo ali na casa dele, ele não precisa nem sair para comprar e ele recebe super rápido. Agora, uma dúvida, conforme você foi falando e me veio à mente. O Zé Delivery, ele funciona para todos os locais hoje do Brasil ou para alguns lugares específicos? Eu vou ficar te devendo o número exato, porque eu não tenho de cabeça, mas hoje em dia ele já tem uma cobertura super grande, então ele já está em todos os estados, todas as capitais. Eu não vou chutar aqui o número de cidades porque eu provavelmente vou errar, mas a cobertura já é quase de todo o país. Obviamente ele começou de forma reduzida em algumas praças para a gente validar o modelo, a gente entender como funcionaria. Do momento que a gente entendeu que a gente tem um produto escalável, a gente naturalmente começou a escalar, aproveitou muito, né, o ecossistema da Ambev para isso, e aí sim a gente escalou rápido e hoje em dia a gente tem uma cobertura super ampla no país. Perfeito, muito legal. Até porque no Brasil, né, o Brasil é um país muito extenso, né, então realmente garantir todos os locais é algo que é um pouco mais complexo, mas também pela cadeia que a Ambev tem como um todo, também fica um pouco mais fácil. E até falando de inovação, Fábio, a Ambev como um todo, acho que é uma das empresas que está sempre buscando formas de atender melhor o consumidor. E até com isso, né, vocês criaram um modelo, um programa de cashback, que é o CashB, que onde o cliente, né, parte do valor que ele compra no e-commerce volta para o consumidor para poder utilizar aí nas compras futuras. Sem dúvida é uma baita inovação para poder fidelizar o cliente como um todo. E eu queria saber de onde surgiu essa ideia e como foi esse processo, né, de implementar aí no e-commerce. Claro. O Cashbeer, ele é um programa que a gente desenvolveu dentro do Empório da Cerveja, que é, como eu falei, o canal que eu lidero e que é focado em cervejas, né, artesanais, especiais, etc. E qual que é o grande desafio desse negócio, né? Basicamente, quando você vende cerveja, eu gosto
sempre de fazer a comparação entre vender cerveja e vender um carro. De vender um carro, você provavelmente vai vender uma vez para o cliente a cada, com muita sorte, sei lá, 5, 10 anos, não sei qual a frequência de compra de um carro, mas quando você vende cerveja, a gente sabe que é um produto de giro, de compra recorrente. Então, um dos grandes desafios que a gente tem, né, dentro do modelo de negócio do Empório é como a gente consegue tornar esse cliente frequente na nossa plataforma. Ainda mais quando a gente fala de uma plataforma que está trabalhando com cervejas, né, diferenciadas, com mais voltadas para estilos e etc., onde o cliente tem muito hábito da degustação. Então, quando a gente idealizou o Cash Beer, o que a gente está querendo fazer é garantir que o cliente tenha algum benefício em estar sempre com a gente. Então, ele volta para comprar ou a cerveja que ele já experimentou e gostou, ou para ele experimentar uma cerveja daquele mesmo estilo, mas de uma outra marca, de um outro rótulo, ou mesmo para ficar, enfim, experimentando rótulos novos, estilos novos e etc. É muito o que a gente se propõe dentro do nosso produto Empório da Cerveja. Então, o Cash Beer é uma forma da gente, vamos dizer assim, valorizar o cliente que está junto da gente. Então, quanto mais você compra no Empório, se relaciona com a gente, mais, vamos dizer assim, benefícios você vai ganhando. Isso tende a ser um ciclo positivo, né, de retorno. Então, acho que esse é o grande objetivo que a gente tem dentro do Empório da Cerveja. Obviamente, não é a única ferramenta de fidelização que a gente tem. A gente trabalha muito com satisfação do cliente, manter o NPS super alto, enfim, ter canais de comunicações bacana com o cliente, mas é algo a mais que a gente conseguiu desenvolver, que tem trazido esses resultados bem legais pra gente. Sim, boa. E esse processo, né, de recorrência é um ponto que é bem importante, porque como você falou no início, por ter a cerveja, né, você ter mais facilidade de você comprar, enfim, você ter essa recorrência e ter o consumidor próximo, né, é bem importante. E também no site também tem uma série de produtos que às vezes você só encontra no site, né? Você não encontra em outros locais também, o que é muito bom para o consumidor como tudo e também para o consumidor continuar, né, comprando recorrentemente dentro da loja de vocês. Perfeito, é isso aí. Para dar uma referência, a gente tem dentro do Empório da Cerveja cerca de 800 rótulos de cerveja diferentes. É bastante coisa. Então, a gente não espera que as pessoas comprem os 800 rótulos de uma vez só. Então, a gente espera que vai ser sempre um caminho de degustação, de retorno e etc. É uma forma de valorizar esse tipo de cliente que para a gente são super importantes. Sim, sim. Até porque o mercado como um todo agora tem saído, né, algumas cervejas também com mais focadas ali com a quantidade menor de calorias e muito desses produtos, né, que acabam sendo mais prêmios, de fato você não consegue encontrar em todos os locais. Então precisa de realmente comprar numa empresa que seja 100% especializada, né, e com uma diversidade de rótulos como vocês. Perfeito. A gente, né, isso também é algo bastante importante do nosso produto. Como a gente atende o Brasil todo, né, o Empório da Cerveja, e a gente também tem um foco muito grande nesses produtos de inovação, produtos que estão sendo lançados no mercado, a gente é capaz de levar essa inovação muito rapidamente para todo mundo que tem interesse no país, né? Então, é isso. Às vezes você está num estado que ainda não chegou um rótulo de cerveja, ou você quer uma cerveja importada que não tem, como a gente tem essa cauda muito longa de produtos, a gente consegue oferecer. Então, a gente tem sempre essa persona de consumidor, pessoas que querem provar as inovações que ainda não chegaram na cidade, no estado dela, e usam o Empório para receber esse produto. Sim, boa. Eu mesmo já fiz essa experiência no site. Bom saber. É um comportamento de compra bem comum aqui que a gente tem. Sim, boa. Muito bom. Bom, agora a gente falando especificamente sobre a escolha, né, da plataforma do e-commerce, eu queria que você dissesse pra gente o que vocês avaliaram como empresa na hora de escolher a VTEX e o que motivou a escolher essa tecnologia. Bacana. Bom, a gente é parceiro já de longa data da VTEX. A gente está junto com eles, acho que, se eu não me engano, desde 2016, 2017. Então já vão aí uns 5 anos de parceria. Acho que quando a gente escolheu a VTEX, destacaria que, primeiro, ser uma empresa brasileira onde a gente teria um atendimento diferenciado, onde a gente teria muito contato com o desenvolvimento de produto deles, foi algo importante, né? Então a gente, como eu falei, é bem próximo ao time de produto, aos times de key accounts lá, então a gente consegue trocar bastante figurinha, o que nos ajuda. E acho que dentro do produto tem 2 coisas que fazem bastante diferença para nós. A primeira é a nossa capacidade de, através do produto da VTEX, expandir rapidamente a nossa rede de dark stores, que é a nossa forma de distribuir, né, em cidades um pouco mais distantes com um nível de serviço melhor. Então a VTEX, desde o começo, tinha isso no roadmap e depois começou a suportar já essa funcionalidade, então isso foi super importante pra gente. E a VTEX também, enfim, acho que tem um módulo de preço e promoção super desenvolvido. Então,
Como vocês sabem, no mercado de cerveja isso é super importante e a gente ficou super satisfeito com todo o módulo que eles têm de precificação, de como a gente pode criar políticas de preço, criar promoções diferentes, oferecer brindes e etc. Então a gente entendeu que essa combinação de ter um bom atendimento e ter o nosso roadmap de produto muito alinhado com o roadmap de produto da Vetex ia dar uma boa combinação, e acho que o simples fato de estarmos juntos há 5 anos prova que realmente foi, acho que, uma escolha acertada lá atrás. Excelente. Não, e a Vetex realmente ela se destaca muito nessa parte também de poder atender vários segmentos diferentes, né, e sempre atendendo as especificidades daquele negócio. E isso eu acho que é muito importante para o lojista, para ele conseguir ter essa gama de possibilidades e conseguir, a partir da plataforma, tirar do papel as estratégias que ele deseja para poder, em termos de resultado, conquistar cada vez mais clientes, né, e avançar cada vez mais no mercado digital. Então acho que foi super bacana você ter pontuado esses principais motivos aí também. Até porque a Vetex também nesse período ela evoluiu bastante também, né? Como toda empresa de tecnologia, mudou tecnologia por trás, novas funcionalidades, possibilidades de personalizar, né? E como o comércio eletrônico ele acaba mudando muito, e a plataforma também ela tem essa aderência, o que é muito bom aí para o crescimento, né? Para continuar crescendo junto com a mesma tecnologia e evoluindo junto. Sem dúvida nenhuma, acho que a Vetex de 2016, 17 é bem diferente da Vetex de hoje em dia. A gente fica também feliz de ver o sucesso, o IPO, tudo que a empresa conseguiu, o tamanho que ela tomou, a expansão internacional. Então, acho que nós temos aqui também sempre torcendo por eles. Como eu falei, nós somos super parceiros e, enfim, muitos desenvolvimentos de produtos que eles fizeram são super úteis para nós. A gente adora entrar nos betas aí, testar tudo que eles estão fazendo, que tem sempre coisa boa aparecendo. Sim, boa, bacana. E hoje, Fábio, quais artifícios vocês utilizam na loja virtual para poder humanizar, né, as vendas de vocês? E além do encontro, né, da Ambev, que é além dos rótulos, como vocês fazem essa parte para deixar o consumidor mais próximo, né? Perfeito, Paulo. Eu acho que tem dois lados dessa moeda que são importantes para a gente, né? Obviamente tem um lado de como a gente se relaciona com o consumidor final, que é super importante, então, né, sobre humanizar as vendas. E aí acho que é um trabalho incessante da gente entender melhor o nosso consumidor, entender o que ele está buscando, qual dor que a gente quer resolver dele, para que assim a gente possa desenvolver um produto que seja mais útil para ele no final das contas. Então a gente tenta trabalhar muito, por exemplo, com, né, dados de navegação, dados de compra, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, justamente para entender, né, o que o consumidor veio fazer aqui, por que ele escolhe comprar comigo e não prefere ir no mercado ou comprar em qualquer outro canal de cerveja. E aí a gente acaba aprendendo, né, quais são as nossas fortalezas e quais são as nossas fraquezas. Acho que esse que é o grande X da questão. Então, por exemplo, o nosso time de dados aqui é capaz de entender de um cliente fiel qual que são as preferências de cerveja desse tipo de cliente, pelos rótulos que ele compra, pela periodicidade que ele compra, pelas avaliações que ele faz sobre a cerveja, sobre as notas de NPS que ele dá pra gente. Então, né, por exemplo, eu posso consumir todos esses dados e com eles, por exemplo, gerar uma recomendação da próxima cerveja que ele vai gostar, porque eu tenho aqui dentro toda a capacidade de entender quais rótulos são semelhantes entre si, né, se o cliente gosta de um rótulo, qual é o próximo rótulo que ele também vai gostar ou que ele não vai gostar. Todas essas ferramentas que parecem, então, né, aéreas, assim, a gente é difícil botar no dia a dia, podem no final humanizar justamente isso que o cliente busca aqui. Então, se ele é um cliente focado em degustar cervejas aqui no Empório e conhecer rótulos novos, que a gente sabe que é a maioria dos nossos clientes, eu posso chegar e falar, pô, Pablo, eu sei aqui que você é um fã de cervejas amargas, você sempre compra IPA comigo, todo mês você está experimentando 2 rótulos IPA. Esses 2 rótulos aqui que eu tenho são novos e são super bem avaliados pelos especialistas e pelas outras pessoas que compram aqui no Empório. Experimenta aqui, eu vou te dar exclusividade na compra desse rótulo, etc. Pra você, porque eu sei que você vai gostar. Pô, essa experiência, apesar de muitas vezes ser gerada completamente por algoritmos e máquinas, ela é uma experiência super humana, de conhecimento do consumidor, de entregar valor para o consumidor. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem aqui no dia a dia. E aí, complementando, né, a segunda parte da tua pergunta, como é que a gente vai pro lema da Ambev além dos rótulos, né? Eu acho que eu sempre converso aqui muito com o time que a gente tem um papel, né? Obviamente a nossa plataforma não vende só produtos da Ambev, né? Isso às vezes é surpreendente, mas o nosso objetivo é realmente criar o melhor produto pro consumidor de cerveja artesanal, e a gente sabe que isso vai para além de simplesmente os produtos que a gente tem aqui dentro da Ambev como cervejaria. Então, qual que é um papel importante que a gente tem também? Conectar cervejarias muitas vezes pequenas, ou sem um poder de distribuição que a Ambev tem, com o consumidor final.
Então, é super importante para a gente também como que a gente contribui para esse ecossistema cervejeiro, né? A gente sabe que nem todo mundo tem a escala, o fôlego, os recursos que a Ambev tem. Então, a gente, do mesmo jeito que trata, né, com o nosso pessoal aqui dentro, a gente também trata com cervejarias locais, super pequenas, com limitação de caixa, com limitação de, enfim, de recurso, e a gente tenta ao máximo tratar todo esse pessoal como um apoiador. Então, fazer conexões, fazer parcerias, divulgar as marcas, tratar com absoluto respeito e divulgar da melhor forma possível as histórias que muitas dessas cervejarias têm, que são incríveis. Então, acho que a gente não está aqui somente para ser um e-commerce, mas também para ser uma plataforma conectando amantes de cerveja, né, consumidores finais, e todo o ecossistema por trás. Então, cervejarias, né, tem os fornecedores dessas cervejarias, influenciadores de cerveja, etc. Acho que esse é um papel super importante do Empório. A gente é apaixonado por cerveja aqui e realmente quer colaborar de alguma forma para esse ecossistema, e a gente acha que suportando essas cervejarias é uma das melhores formas para fazer isso. Sim, bacana. E até porque, como você falou, né, você pega outras cervejarias de diversos cenários que precisa desse apoio, às vezes de logística, ou de fato, né, de como escalar, e é um apoio para o ecossistema como um todo, né, que é bem válido. Perfeito. Acho que eu tenho muito orgulho, na verdade, do que o nosso time aqui fez durante a pandemia. Então, muitas dessas cervejarias dependem de uma operação de bares, né? Vender as cervejas no que a gente chama de on-trade aqui, né? Na venda direta do consumidor, consumo local. Quando a pandemia estourou, né? Parece que faz tanto tempo atrás, não fazem 2 anos, muitas dessas cervejarias perderam completamente os clientes, né? Não tinha ninguém consumindo cerveja no bar. Então, a gente entendeu, ainda mais por a gente estar no mundo digital, onde, né, de alguma forma se beneficiou com tudo que aconteceu, o lockdown e etc., a gente entendeu que a gente tinha um papel importante com as cervejarias. Então, a gente resolveu, né, lá em 2020, quando estava todo mundo incerto, ninguém sabia o que ia acontecer, a gente falou assim, a gente tem que suportar esse pessoal. E aí a gente trouxe gente extra pro time aqui da Ambev para atender essas cervejarias. A gente quase zerou nosso custo de operação para eles, para justamente conseguir girar os produtos que eles tinham, manter as produções, manterem os empregos, manterem as marcas deles vivas. Foi super bacana, assim, acho que tanto como empreendedor de alguma forma, mas também como pessoa na física, a gente ficou super orgulhoso do que a gente conseguiu fazer, ajudando as cervejarias a se manterem de pé, aquele auge que foi tão traumático para todo mundo. E acho que hoje em dia a gente também colhe frutos de ter uma parceria super bacana com esse mercado, de ter muita marca que gosta de trabalhar com a gente, de se sentir bem atendida por nós. Então, eu acho que isso é uma prova real de como que a gente pode ajudar esse mercado cervejeiro aqui. Sim, não, com certeza, genial. Bom, e após a implantação do e-commerce, Fábio, como que foi possível conciliar as vendas B2B, né, que eram praticadas através de parceiros, revendedores, com as vendas feitas diretamente ao consumidor final? Bacana, é uma boa pergunta, assim, que às vezes as pessoas acham que é uma divisão e que tem um super... a gente vai, de alguma forma, despriorizar o B2B para vender o B2C, mas não é verdade, assim, a gente costuma dizer que não é uma divisão, é uma soma. Então, assim, a gente tem aqui dentro da Ambev toda uma estrutura que suporta, né, todos os nossos parceiros, eles têm todo o carinho do nosso atendimento aqui como a Ambev. A gente desenvolveu os canais, né, de TC muito mais para estar em contato com o consumidor final, aprender com o consumidor final, poder criar esse relacionamento que é tão importante para a gente gerar insights, do que para dividir o volume da Ambev e coisas nesse sentido. Então, aqui dentro da nossa... Eu pessoalmente não olho para o B2B, tô muito focado no DTC, mas a gente em nenhum momento vê os canais B2B como concorrentes. A gente entende que a gente está aqui para colaborar, né? Sempre que eu posso, a gente traz insights, a gente contribui com a indústria Ambev, com a geração de insights das cervejarias, muito mais para tornar a companhia como um todo maior, melhor e que atenda melhor todos os clientes, sejam eles consumidores finais ou varejistas, distribuidores e coisas do tipo. Então, assim, não é uma divisão, é puramente uma soma. E eu acho que esse mindset, assim, faz total diferença, porque um potencializa o outro, né? Então... Perfeito. Exatamente. Perfeitamente. Acho que esse é o grande saldo. As coisas se completam e no final o consumidor final é melhor atendido e os nossos parceiros de negócio também acabam ganhando mais com isso. Acho que esse é um grande saldo. Excelente. Boa, Fábio. E na sua visão, o que é essencial para o e-commerce do segmento de bebidas se destacar no comércio digital e conquistar, né, os consumidores? Olha, Pablo, essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Eu gostaria de ter uma resposta
fácil, não contaria pra ninguém e faria no seu processo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que se resume basicamente a dois fatores, né? Como a gente atinge o sucesso aqui dentro. Acho que o primeiro é óbvio, né? A gente tem que ter muito clara qual que é a dor que a gente quer resolver do consumidor final. Então, né, para você ter uma solução, você tem que ter um problema. Então, o primeiro ponto, assim, de qualquer novo negócio que a gente está criando aqui, ou negócio já existente, é como que eu vou ajudar e como eu vou melhorar a vida do meu cliente. Essa definição precisa ser muito clara. A partir daí, eu acho que vem a segunda parte da resposta, que é fazer isso com excelência e garantir a satisfação do nosso cliente final. Então, de nada adianta eu ter uma proposta de valor incrível, fazer uma primeira impressão ótima no consumidor final, ele vai vir aqui no Empório, vai fazer a primeira compra e aí o pedido dele vai atrasar, ele vai receber o produto errado, a cerveja que ele comprou não é boa, vai ter problema de qualidade. Isso, ele claramente não vai ser um consumidor que vai ficar engajado, que vai ter uma relação com a gente a longo prazo. Então, obviamente, a gente precisa ter uma proposta de valor muito bem definida para conseguir, vamos dizer assim, se apresentar para o consumidor e gerar interesse nele, mas a partir do momento que ele engajou e que ele passa a transacionar com a gente ou se relacionar com a gente precisa garantir o melhor nível de atendimento possível. A partir daí, a gente entende que resolvendo o problema do consumidor e ele estando satisfeito com essa resolução de problema, ele vai se tornar um consumidor a médio e longo prazo engajado com a gente e aí, enfim, essa relação passa a ser boa para todo mundo, a gente passa a ter índices bacanas de recorrência de compra, enfim, de conhecimento sobre esse cliente que só melhora, né, como eu dei o exemplo lá da recomendação de cerveja, a forma que a gente vai se comunicar com eles no dia a dia. Então, acho que eu citaria esses dois aspectos aí como os mais importantes. Sim, eu acho que tem um ponto também que é bem relevante, isso seja para qualquer segmento como um todo, é olhar muito também a recorrência, né? Porque foi o que você falou, às vezes você tem uma compra, a experiência ela pode ser ruim de alguma maneira, e é importante entender por que essa experiência não foi boa, porque o consumidor não estava alinhado com a sua expectativa para conseguir melhorar, né, a experiência como tudo e também tentar que não ocorra, né, nas próximas vendas, nos próximos pedidos, porque querendo ou não, o mercado online, lógico, né, principalmente depois da pandemia, tem uma série de lojas, cresceu muito, né, todas as lojas como um todo, de todos os segmentos, porém você ter esse cuidado ele é bem importante, porque querendo ou não, com o decorrer do tempo, a recorrência, cada vez mais ela vai ser uma das principais métricas, né, com o marketing ficando mais caro, com tudo ocorrendo, né, ao contrário, você ter essa análise da recorrência, entender de fato, ter essa métrica bem alinhada, eu acredito que para qualquer segmento, para qualquer tipo de empresa como tudo, vai ser bastante importante. Perfeito, concordo 100% com o que você falou e também gosto sempre de trazer a analogia, acho que eu já falei aqui hoje, da cerveja para o carro, né? Você pode até vender um carro uma vez para um cliente, enfim, tem um problema de pós-venda, tem alguma coisa nesse sentido, porque, óbvio, não é o ideal, mas ele vai demorar muito para comprar um carro de novo. O impacto demora para ser sentido. Agora, quando você vende cerveja, né, a gente sabe que é um produto de giro, se você atender mal o cliente e ele não ficar satisfeito, é uma venda que você vai perder daqui 2 semanas, 1 mês. Então, o impacto é muito direto. E o inverso é verdadeiro. Quando a gente sabe que a gente está atendendo bem o cliente, a gente tem notas de NPS super altas, a gente tem constantes conversas com os nossos clientes. Se a gente percebe que o nosso cliente está sendo bem atendido, é clara a melhora nos índices de recorrência e aí, acho que tudo vem a reboque. Então, a gente vê compras maiores, a gente vê menos necessidade de investimento em mídia e mais retorno orgânico para o nosso site e aí a roda gira. Então, isso é um negócio realmente fundamental para o nosso negócio. Legal, bacana. Até para complementar nesse tema de métricas, até tem um post do Mariano que ele fala bastante desse quadrante, né? Que ele cria lá um quadrante de cliente recorrente que compram com maior ticket médio e tudo mais. É um conteúdo que é bem relevante também, justamente para você ter ali os quadrantes, né, dos seus clientes, entender quem compra mais vezes com maior ticket médio, uma quantidade menor de vezes com um ticket médio mais baixo, que comprou uma vez com um ticket médio muito alto, para você enquadrar e ter essa visão da sua base de dados e conseguir evoluir toda essa base aí com o decorrer do tempo. Perfeito.
Bom, a gente tá chegando aí ao final do E-Commerce Talks, mas a gente vai inaugurar hoje um quadro que sempre vai ser no finalzinho mesmo do episódio, que é o Guest Tip, que é a dica do convidado. Então, sempre, né, de acordo com o tema do episódio, a gente vai trazer aí essa dica, que eu acho que vai ter ainda só pra agregar, né, quem tá ouvindo, enfim, o nosso conteúdo e etc. Então, Fábio, você tá estreando aí o nosso quadro, e aí eu queria, né, ver com você qual dica você daria aí de conteúdo pros nossos ouvintes. Pô, ninguém me contou que ia ser o primeiro. Não tem a chance de eu dar a dica repetida, né? Eu vou ser o primeiro, os próximos que vão ter que se virar nos 30 pra não repetir. Você tinha falado que gosta de ser os betas aí da Vetex, ó. Não, mas eu fiquei pensando, né? Achei legal. E eu trouxe 2 livros aqui que eu acho que são super bacanas e que pautam muito do nosso dia a dia aqui no Fora da Cerveja na Ambev. Acho que o primeiro tem muito a ver com o que eu acabei de falar, então é o Satisfação Garantida, é o livro do Tony Hsieh, que é o fundador da Zappos, depois foi vendida, que é um livro que fala muito sobre como atender bem o seu consumidor final, como gerar satisfação, né? Obviamente, como o nome já diz, que acho que é um livro muito bacana, de leitura fácil e que ensina bastante de como tratar o cliente. O segundo livro, né, que eu trouxe chama Plataforma, Revolução da Estratégia, que, né, como o nome diz, ele é um livro que fala muito sobre quais são os benefícios de você operar como plataforma, né, conectar diferentes stakeholders do teu ecossistema. Acho que esse livro se tornou um livro super importante pra gente aqui dentro da Ambev, dentro do nosso time do Zé Delivery, do Empório da Cerveja, etc. E ele nos ensina muito de como a gente deveria olhar e desenvolver o nosso produto digital. Então, acho que eu pensei em trazer esses 2 livros, também porque eu não queria ficar muito no óbvio, mas agora que eu soube que era o primeiro, posso ter tranquilo que foram inéditas as 2 dicas. Foram inéditos. Sensacional. O papo foi muito legal. Tenho certeza aí que a galera com certeza teve uns insights legais, umas ideias bacanas pra aplicar aí no negócio deles. E, enfim, só tenho a agradecer a sua participação, Fábio. Foi muito, muito bacana. Um prazer tê-lo aqui. E, enfim, e o Pablo também, que esteve comigo no bate-papo, sempre trazendo coisas super relevantes, comentários super bacanas, enriquecedores. Foi maravilhoso. Que é isso. Eu que agradeço. Um papo muito bom. Sempre legal falar do que a gente tá fazendo por aqui. Enfim, fico à disposição. Maravilha. Boa, muito obrigado, Fábio. Sei que você estava numa correria aí e ter tirado esse tempo aí para falar conosco. Espero poder falar em outros bate-papos com outros temas. Imagina, estou à disposição aí, que é isso. Imagina. Então, muito obrigado. Valeu. E a gente fica por aqui, galera. Até a próxima e vamos juntos. Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.